Olá, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. O foco do estudo é um material fascinante, a Exortação Apostólica de Lex T, do Papa Leão XIV. É um texto que mapeia com uma profundidade histórica e teológica incrível aquela relação inseparável da Igreja Católica com os mais pobres. Para quem acompanha de perto a doutrina social, olha, esse documento é um marco essencial. E só pelo brasão papal já dá para notar o peso oficial da coisa. A fonte esclarece que este texto retoma exatamente de onde o Papa Francisco parou. É basicamente a finalização de um guia super completo sobre a pobreza. O Papa Leão XIV assumiu esse projeto, que já vinha sendo preparado em meses anteriores, garantindo aí uma continuidade direta nesse compromisso histórico com a doutrina social. O nosso roteiro para hoje tem 5 pontos rápidos. Primeiro, o clamor dos pobres. Segundo, Deus escolhe os pobres. Terceiro, a verdadeira riqueza da Igreja. Quarto, séculos de serviço. E, por fim, a doutrina social moderna. Começando, então, pela parte 1, o clamor dos pobres. O texto, logo de cara, traça um contraste estrutural bem forte. De um lado, a fonte aponta para a ilusão de uma vida confortável, sabe? Aquelas elites que vivem em bolhas isoladas com foco unicamente na acumulação de riqueza. Do outro lado, a realidade nua e crua das pobrezas modernas. E pobrezas no plural mesmo, porque são multifacetadas. Para quem vive o dia a dia real, é fácil reconhecer como a cultura do descarte tomou conta. A pobreza hoje não é só falta de dinheiro. O documento relata uma marginalização moral e social profunda, onde a sociedade acaba tolerando o sofrimento alheio como se fosse só uma nota de rodapé no jornal. E aí surge uma questão muito pertinente abordada sem rodeios no material. A pobreza seria uma falta de mérito? Como a exortação lida com essa ideia tão comum hoje de que o sucesso socioeconômico é sempre fruto de esforço individual e, consequentemente, a miséria seria só uma falha moral ou falta de vontade? A resposta é uma crítica firme à falsa visão da meritocracia. O texto diz, e aqui cito diretamente, não podemos dizer que a maioria dos pobres estão nesta situação porque não obtiveram méritos. A fonte dá o exemplo real de trabalhadores que labutam de sol a sol, recolhendo materiais recicláveis ou em outros bicos precários. É um esforço monumental só para sobreviver, cientes de que isso raramente vai mudar a condição estrutural deles. Ou seja, a conclusão lógica do documento é que as barreiras são sistêmicas, não morais. O que nos leva à parte 2. Deus escolhe os pobres. A base teológica levantada para sustentar essa visão é impressionante. O documento detalha com ênfase que a figura central do cristianismo não apenas ajudou os vulneráveis, mas partilhou totalmente dessa mesma vulnerabilidade social. As escrituras lembram que Jesus nasceu numa manjedoura, teve que fugir como refugiado para o Egito, trabalhou como carpinteiro manual, uma categoria sem terras, bem desvalorizada na época, e mais tarde afirmava não ter um lugar próprio nem para encostar a cabeça. Para amarrar essa ideia, a fonte resgata um termo técnico em latim bem específico, privilegium pauperum. Basicamente, é a revelação de que o Messias não era só pobre, ele era o Messias dos pobres e para os pobres. Na visão dos primeiros cristãos relatada aqui, a caridade e a misericórdia não eram percebidas como uma filantropia opcional, um algo a mais. Eram a verdadeira essência do culto, um requisito absolutamente inegociável da fé. Vamos agora para a parte 3, a verdadeira riqueza da Igreja. Imagina o cenário criado pelo texto. Roma, no século III. O império intensifica a perseguição e as autoridades encurralam o diácono São Lourenço. Eles exigem que ele entregue todos os tesouros e bens materiais da comunidade cristã. Lourenço pede só um prazo curto para reunir tudo o que tinha de valioso e entregar. O desfecho dessa narrativa é de uma ousadia incrível. No dia marcado, São Lourenço aparece diante do império acompanhado de mendigos, doentes e viúvas. E ele declara: estes são os tesouros da Igreja. E a fonte deixa claro que isso não era um jogo de palavras. Para a teologia da época, os marginalizados eram literalmente a riqueza viva do grupo. Acreditava-se firmemente que o encontro com Deus acontecia exatamente ali, na carne sofredora. Avançando na história, chegamos à parte 4, séculos de serviço. Nessa visão panorâmica, o documento elenca grupos demográficos extremamente específicos que inspiraram a criação de ordens e hospitais pelo mundo afora. A fé se transformou em ação concreta para atender doentes afetados por males contagiosos, pessoas mantidas cativas, jovens sem acesso à educação e migrantes forçados. Estruturas sociais inteiras nasceram dessa urgência de cuidar do próximo. Tem exemplos históricos relatados que beiram o inacreditável. Membros de congregações como os mercedários e os trinitários faziam um voto fenomenal.
oferecer as próprias vidas como reféns para libertar prisioneiros escravizados quando faltava dinheiro para o resgate. Trocar o próprio corpo pela liberdade de outra pessoa é um nível de serviço que simplesmente vira do avesso qualquer noção moderna de autopreservação, não é verdade? E tem mais uma reviravolta jurídica notável mencionada, o privilegium paupertatis, ou privilégio da pobreza. Lá no século XIII, enquanto as instituições normais buscavam garantias e terras em Roma, Santa Clara de Assis fez o oposto. Ela exigiu, e conseguiu, o direito legal de não possuir absolutamente nada. O texto sublinha que a ausência de propriedades era vivida como uma libertação imensa, a garantia de nunca perder a conexão essencial com os mais destituídos. Mais para frente, o século XVI ganha destaque com São José de Calazans. Ele abriu a primeira escola pública e gratuita da Europa para jovens pobres em Roma. Isso ressalta perfeitamente como a educação passou a ser encarada não como um privilégio de elite, mas como um ato elementar de justiça. Combater a pobreza sistêmica exige democratizar o conhecimento. O que nos traz a nossa última parte, a parte 5, a doutrina social moderna. A fonte traça uma linha do tempo super nítida dessa evolução. Em 1891, a encíclica Rerum Novarum foca nos direitos laborais na era industrial. Pula para 1962, o Vaticano II propõe a igreja voltada aos pobres. Em 1968, a Conferência de Medellín traz a América Latina para o centro do debate. E agora, de Leixite, integra tudo isso apoiando abertamente os movimentos populares. Fica claro que o olhar saiu daquele consolo puramente individual para o questionamento das grandes engrenagens e estruturas sociais. O termo que marca essa virada, segundo a obra, é o pecado social ou pecado estrutural. A teologia moderna relatada aqui deixa de olhar para a extrema pobreza e para a fome como meros acidentes ou falta de sorte. Elas passam a ser denunciadas como falhas institucionais e macroeconômicas, criadas e mantidas por ações injustas. Em resposta a tudo isso, a exortação defende a força e a legitimidade dos movimentos populares. A lógica documentada é que as lutas básicas, por terra, moradia e trabalho justo, precisam ser lideradas por quem sofre o problema na pele. É a mensagem de que as soluções devem ser desenhadas com as pessoas afetadas e não apenas como um favor feito para elas, integrando finalmente os excluídos na construção do seu próprio futuro. Para fechar nossa análise de hoje, o material propõe nas entrelinhas uma pergunta provocativa que não tem como passar em branco. Se a premissa mais profunda do documento estabelece que a verdadeira riqueza de uma comunidade são os mais vulneráveis, como é que as nossas sociedades modernas estão tratando o seu maior tesouro? Fica essa reflexão sobre o choque constante entre essa fé ancestral e a economia pragmática dos nossos dias. É muito bom compartilhar esse aprofundamento com todos que nos acompanham. Um grande abraço e até a próxima!